Assistam como o Nicolas é descompromissado com o Brasil. Como ele não lê direito nem o que ele vota. Teve até um canal de esquerda que disse que Nicolas votou a favor do governo, mas vocês vão ver o porquê ele votou a favor do governo. Porque a verdade é que ele conspirou, ele organizou todo o movimento e fez bosta. Ou foi proposital porque ele sabia que as redes cairiam em cima dele? Não adiantou, caíram do mesmo jeito. Vejam como o descompromissado, despreparado, Fujão votou. Onde está o Nicolas, hein? Onde está o Nicolas? O Nicolas aumentou a conta de energia do brasileiro lá do Japão. Olha só. E aí foi engraçado, Nicolas, porque ele fez um tweet no dia 16, dando pau no Fernando Haddad, hein? Sabe o que ele escreveu? Escreveu o seguinte: fugiu de novo, mas o problema nem é quando ele tira férias, mas quando ele volta dela. Ele se manifestava sobre a notícia de que Haddad havia tirado uma semana de férias. O Nicolas votou para derrubar os vetos da questão da energia elétrica, que vai aumentar a conta dos brasileiros de energia se o governo tomar conta. Sabe de onde? Eu acho que lá do Japão. Por que eu sei? Vai lá. Reinaldo, Nicolas não está no Brasil, porque um assíduo ouvinte, telespectador do É da Coisa, o encontrou ontem no Japão. Ele estava em Tóquio, visitando o templo Sensoji, um dos principais pontos turísticos da cidade. Quem acompanha pela TV e pelas redes sociais, vê o deputado Nicolas Ferreira, cercado de amigos. Ele que deixou o Brasil no último domingo, pela Emirates, rumo a Dubai, rota mais empregada pelos brasileiros na viagem ao Japão, porque se dispensa o visto de permanência nesse país para os que seguem para o Japão, onde está Nicolas. Grande defensor da causa pública. Ele votou de lá para levar a conta de energia dos brasileiros aqui. E aí cometeu um erro, segundo ele, porque também tinha um veto do Lula que dizia respeito, do governo que dizia respeito à indenização para a vítima de chikungunya. Não era a questão do mérito em si, mas é porque não se aponta de onde sai o dinheiro, que é uma coisa que o Congresso faz, né? Só por isso. E ele votou para manter o veto do Lula. Depois ele disse: me enganei, errei, votei sem querer. É que ele não estava muito atento. Esse negócio de votar à distância confunde, né? Esse grande patriota. Quem derrubou um veto do governo de que pode encarecer a conta de luz em até 197 bilhões de reais até 2050. Pois bem, o que aconteceu? Olha como quem tem dinheiro joga no Brasil. Um projeto de lei foi aprovado no começo desse ano, dizendo que para toda pequena hidrelétrica, você tem uma hidrelétrica? Não, né? Pois bem, para toda pequena hidrelétrica, o governo é obrigado a comprar, a pagar por energia, um X mínimo ali, mesmo que não tenha demanda. Então você monta uma hidrelétrica, mesmo que não tenha demanda, o governo vai comprar de você essa energia. A hora que essa lei chegou pro Lula, a hora que chegou no governo leu aquela linha e falou assim: não, isso aqui eu vou vetar. Riscou. A gente só compra o que precisar. Não vamos ficar comprando se não for precisar. Riscou, tirou, vetou essa parte da lei. O que o Congresso fez ontem? Falou assim: não, derrubou o veto e falou assim: vai, nós governo, vamos pagar por energia dessas pequenas hidrelétricas, mesmo que não tenha demanda. O Congresso fez isso ontem. Com o dinheiro deles? Não, com o nosso dinheiro. Nós que vamos pagar. E isso vai refletir na conta de luz. Quem você acha que são os donos dessas pequenas hidrelétricas? Vocês acham que elas são privadas, públicas? Mais de 90% dessas pequenas hidrelétricas são privadas. E eu acho que boa parte desses donos dessas hidrelétricas tem o WhatsApp dos congressistas que votaram para derrubar esse veto, tá? Só acho. Mas tá na hora de a gente ir para as ruas. A esquerda tem que se movimentar. Graças aos bolsonaristas articulando um monte, a conta de luz vai aumentar. Eles derrubaram o veto de Lula. Assim, você vai pagar mais trabalhador, graças ao bolsonarismo. O povo aí preocupado porque o Congresso vai aumentar a conta de luz da população para pressionar o presidente Lula e derrubou ali o veto do presidente Lula. Mas calma que a gente tem aqui o Nicolas Ferreira para explicar tudo pra gente. Enquanto os poderosos negociam, as famílias sofrem. Calma, esse vídeo aí ainda não é para explicar por que o Nicolas Ferreira articulou a derrubada do veto junto com o Congresso, junto com o pessoal do PL, para derrubar o veto e acabou aumentando a conta de luz da população. Esse vídeo aí que eu coloquei um trecho aí é apenas o Nicolas Ferreira convocando os malucos do Bolsonaro para ir para a Avenida Paulista defender anistia para quem quebrou a sede dos três poderes. Mas não se preocupem, tá demorando porque o Nicolas Ferreira tá fazendo ali uma mega produção. Vai sim aparecer um vídeo aí dele explicando por que ele votou para aumentar a conta de luz dos brasileiros, né? O que o Congresso está fazendo? Está ali derrubando vetos do presidente Lula para beneficiar alguns empresários que fizeram projetos de eólica, de PCH, pequenas centrais hidrelétricas ali pelo país, né? E com isso espetando a conta no bolso do consumidor. Então está fazendo uma bondade, olha só o que o Congresso está fazendo, uma bondade para alguns empresários amigos, né? E quem paga a conta é o consumidor, né?
É uma derrota para o governo, porque o presidente Lula vetou essa proposta, a CNI estava contra a derrubada desse veto, vários setores empresariais estavam contra, porque isso vai aumentar a conta de luz também das empresas, né, das indústrias, e, no entanto, o Congresso Nacional, mais uma vez, porque os jabutis foram colocados ali no projeto de geração de energia eólica em alto mar pelos deputados, né? O jabuti é que lá você pega um tema totalmente alheio àquele projeto, dependura ali e pronto, vai embora e aprova, né? Eles aprovaram, o presidente Lula, entendendo que aquilo ia encarecer a conta de luz, vetou e o Congresso simplesmente derrubou, né? Só nos resta esperar aí o Nicolas Ferreira aparecer aí com o vídeo dele para explicar direitinho pra gente aí o que foi que deu na cabeça dele ali de votar para aumentar a conta de luz dos brasileiros, porque ele é um cara que fica reclamando de aumento de impostos, né? O governo quer taxar grandes fortunas, Nicolas Ferreira fica lá reclamando, e também ele fica reclamando aí contra a redução da escala 6x1. É um cara que está sempre preocupado ali com a população, com o trabalhador. Agora ele vai explicar sim por que ele votou para derrubar o veto do presidente Lula, para pressioná-lo a liberar as emendas parlamentares, que foi barrada lá pelo ministro Flávio Dino, né? Então eles estão dando pressão aí no governo Lula, mesmo que para isso signifique que eles vão sacrificar a população, né, o bolso do trabalhador. O Congresso escolheu aumentar sua conta de luz. O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial que impedia o aumento da energia elétrica. Com essa decisão, o impacto é direto. Sua conta de luz vai subir. Cadê o Cleitinho? E o Nicolas Ferreira, que só aparecem quando é para lacrar. E mentir a respeito do Lula. Essa é a direita que um monte de pobre defende. Enquanto milhões de brasileiros lutam para pagar o básico, os parlamentares, em sua maioria bolsonarista, preferiram atender interesses dos ricos, assim empurrando o custo para a população. Na prática, é um novo peso no orçamento das famílias. Em vez de buscar soluções para reduzir tarifas e proteger quem mais precisa, o Congresso decidiu favorecer privilégios. Não há desculpa, há escolha. E eles escolheram contra você. Você viu algum desses patriotas, cidadãos de bem, falar alguma coisa sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, que quer acumular salários e aposentadorias desses parlamentares ricaços? Acorda! Gente, eu tenho uma bomba pra falar pra vocês. Mas ó, eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo pedindo pra que o povo fosse pra rua. A gente tem que ir pra rua, cara. Porque senão o Congresso vai derrubar o presidente Lula, assim como derrubou a presidente Dilma. Eu vou pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, porque a esquerda cresceu nas redes sociais. E o algoritmo da plataforma Pretinho e Laranjinha estão segurando os nossos vídeos. Ontem eu fiz um vídeo com relação ao IOF. Só que o vídeo não teve mais de 300 visualizações. Inclusive eu vou falar sobre o IOF. IOF que é investimento sobre operações. Mas investimentos do VGBL acima de R$200 mil. E ontem, né, o Congresso cantou vitória porque derrubaram o IOF. Ou seja, eles querem empurrar o presidente Lula contra o seu povo, aqueles que votaram no presidente Lula. E eles não dão uma solução depois de derrubar o IOF. Eu vou rodar o vídeo desse parlamentar, depois a gente volta para conversar. Ó, não esquece de compartilhar. 346 votos, tá derrubado o IOF. Derrubado o IOF. Agora vocês vão ver a carinha do pessoal do PT aqui, ó, olha. Tá todo mundo triste. 346 votos. Isso é votação, para vocês terem uma ideia, uma votação de impeachment. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. O brasileiro foi enganado. O pobre brasileiro. Quem arrecada mais imposto para o governo é o brasileiro que ganha até 3 salários mínimos, que paga 52% do imposto de renda do país. E é justamente o IOF que impactaria no crédito do MEI, do simples trabalhador, do autônomo, praticamente dobrando o imposto dessas operações e que impede o desenvolvimento, não só o desenvolvimento, mas o sustento dessas famílias. 346 votos. Está aqui alguns líderes do governo, bem tristinho. Valeu, pessoal, um abraço. É vitória, esse governo jogou no brejo. Valeu. A gente sempre falou isso, que os super ricos iriam se juntar, eles sempre estiveram juntos. Super ricos, centrão e extrema direita. Agora o nobre parlamentar aí, ele fala que eles derrubaram o IOF para não taxar os super ricos. Mas ele não dá uma solução de onde o presidente Lula vai cortar esses gastos. E a gente sabe muito bem que eles estão forçando o presidente Lula a cortar esses gastos nas assistências sociais, como Bolsa Família, como BPC, como saúde e educação. A intenção deles é essa. Inclusive, né, os super ricos agora resolveram fazer vídeos como aquele Rei do Ovo. Rei do Ovo que tem uma fortuna aproximada de 20 bilhões de reais. E, inclusive, ele ganhou muito dinheiro agora, recente, né, aquela gripe aviária lá dos Estados Unidos. Meu amigo, foi ovo que não acabava mais. E ele fala que o Bolsa Família está atrapalhando ele contratar as pessoas. Mas depois, eu vou fazer um outro vídeo, não agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Do Eduardo Moreira falando sobre esse Rei do Ovo aí. Aí vocês vão entender muito bem qual é a desse pessoal. Pagar pouco e explorar muito. Fica ligado agora aí na matéria que eu vou trazer para vocês, qual é a intenção dos super ricos, junto com a extrema-direita, do Centrão, o que eles vão fazer após derrubar o IOF. IOF específico para taxar os super ricos, e não taxar aquele cara que usa o cartão de crédito todos os dias, taxar as pessoas que usam o cheque especial. Fica ligado aí. O presidente Lula assinou recentemente uma MP que isenta a energia para os mais pobres. E eles vão derrubar isso também.
Mas olha o que vem em seguida. Olha a bomba que eu venho te trazendo. Fica ligado, presta atenção aí. Deputados do Centrão articulam, não só os deputados do Centrão, mas também junto com a extrema-direita. Que eu vou colocar aqui os partidos que estão envolvidos nisso. Articulam ação que mira a bolsa do consumidor através do aumento da conta de luz. A tua luz vai aumentar. E o Congresso que vai ser o autor desse aumento. Fica ligado aí, presta atenção que eu vou trazer a matéria. Gente, infelizmente tem um pobre de direita, né? Porque é o pobre que é contra ele mesmo. Ontem, quando derrubaram esse IOF, eu vi um monte de pobre de Marremeci. Inclusive tinha um que não tinha nem reboco na casa dele. E cantando vitória. Vitória de quê, cara? Vitória pra eles que são ricos, menos pra ti que é pobre, né? Infelizmente existe esse tipo de ser no nosso mundo. Agora fica ligado aqui, ó. Enquanto milhões de brasileiros sofrem com o peso da conta de luz, uma das mais caras do mundo, que é a nossa, o Congresso Nacional, através dos deputados e senadores do Centrão e da extrema-direita, se mobilizam para derrubar um veto presidencial que impede a contratação de térmicas e gás, fonte de energia mais cara e poluente. Vocês se lembram, né, que o inelegível, ele privatizou a Petrobras. Então a Petrobras está na mão de ativos, está na mão de empresários estrangeiros. E não tem como a gente impedir esse aumento. E a extrema-direita, junto com o Centrão, vão trabalhar para que o aumento da conta de luz venha, justamente para afetar o governo do presidente Lula. Olha aqui, ó. A manobra, articulada pela chamada bancada do gás, liderada pelos partidos PSD, todos os partidos do Centrão, PSD, MDB, PP. Esse PP, o presidente, é aquele Ciro Nogueira, né, que se encontrou dentro do banco BTG. BTG, a gente sabe que o dono é o mesmo dono do Datafolha e do jornal A Folha. Eles até pediram o impeachment do presidente Lula e o Ciro Nogueira falou, não, vamos definhar o presidente Lula até 2026, que ele não ganha mais. Essa é a intenção deles, tá? Aí vamos lá. União Brasil, que inclusive tem ministério na base do governo. Tem ministério, ele tá traindo aqui. E o PL faz parte do partido da extrema-direita. Atende a grandes interesses de grandes empresas do setor e pode encarecer a tarifa em até 9%, segundo cálculos iniciais. O veto de Lula inserido na lei das eólicas offshore, energia eólica do mar, barrava a contratação de 8 gigawatts de termoelétricas e pequenas hidrelétricas, PCHs. No entanto, os presidentes da Câmara e do Senado já avisaram o Planalto que há votos suficientes para derrubar o veto do presidente Lula. O presidente Lula havia vetado, o que deve acontecer até 15 de maio. Com isso, o governo será obrigado a comprar energia de termoelétrica, mesmo sem necessidade, em um claro benefício ao lobby do setor. Vocês entenderam aí como o Brasil corre perigo? Por isso que eu falei, eu nunca pensei que no meu vídeo eu fosse pedir pro povo ir pras ruas, se mobilizar, porque esses caras vão derrubar o presidente Lula. E aí quem vai tomar conta do país é a extrema-direita. Isso aqui vai ficar um caos, igual a Argentina e nos Estados Unidos. Na Argentina, o pessoal não pode mais ir pra rua. Estão proibidos. Uma lei que baixou lá pelo Milei, que quem for pra rua vai ser preso. Eles não podem, acabou a liberdade de expressão. Inclusive eles iam pra rua para pedir que o Brasil anexasse a Argentina para que eles pudessem ficar livres do Milei. Então, onde a extrema-direita, porque, cara, isso é um grupo de bilionários no mundo inteiro. Eles querem dominar tudo. Inclusive se o Tarcísio de Freitas for presidente, ele já disse que vai desvincular o aumento do salário mínimo, principalmente dos aposentados. Ele vai separar. Quem tiver na ativa vai ter o aumento do salário, né, junto com a inflação. Mas quem for aposentado e pensionista vai se lascar. E aí, como é que vai ficar? Aumenta remédio, aumenta suprimentos para os idosos principalmente, tá? O cara tem que ir no médico, né, tem que pagar consulta e é caro, não é barato. Então, galera, nosso país está correndo sério perigo com esses dois presidentes do Legislativo, Alcolumbre e Hugo Mota, que se juntaram à extrema-direita e os super ricos para derrubar o presidente Lula. Porque tudo que o presidente vetar, como essas termoelétricas aí, eles vão derrubar. Então, bota para compartilhar e solta o dedo aqui nesse coraçãozinho vermelho. Tamo junto. Camaradas, existe relação entre o Nicolas Ferreira e o crime organizado em Minas Gerais? Mais do que isso, por que ele tem um nariz nervoso? Bom, ontem o Nicolas Ferreira resolveu gravar um vídeo cheio de fake news sobre o INSS, jogando a culpa de uma série de responsabilidades do Bolsonaro para cima do Lula. Já que ele chamou a atenção para ele, eu resolvi vir contar aqui para vocês algumas verdades que ele não quer que vocês saibam. Bom, vamos lá. Vocês sabiam, por exemplo, que o Nicolas Ferreira já fez acordo com o tráfico em Minas Gerais para que ele pudesse atuar dentro das áreas dominadas pelo tráfico? Mas, peraí, o Nicolas ele não fez nada de errado. Segundo ele fez esse acordo para poder levar valores cristãos e conservadorismo para dentro dessas áreas, em que ele chega lá e pode ter todo o domínio que ele quiser. Mas, olha, só para levar conservadorismo, tá? Então, tinha momentos que a gente tinha que pedir permissão pro dono lá, o cara armado, né, eles colocavam uns tocos de madeira. Esse mesmo Nicolas Ferreira, que não tem nenhum envolvimento com o tráfico, ele só leva amor cristão para as áreas dominadas pelo tráfico. Sem querer, em um podcast, ele confessou que ele resolveu sair com os parceiros, armados, bandidos, criminosos, armados. O Nicolas Ferreira, antes da fama, saía com parceiros, bandidos, armados, pra noitada. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido. Ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Eu falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Eu falei, vai, velho, beleza, então tá bom. Aí o cara olhou dele e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto.
Eu falei, puta merda, vou morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza, então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com meu ferro aqui, os caras estavam armados. Fica com meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um timoninho, sabe, um milho, aquele bem azulzinho. Entramos todo mundo no milho. Pelo histórico que ele tem, nós podemos perceber que ele é um cara muito conservador. E é por isso que ele se envolve em encrencas com o público LGBT+. Ele foi condenado a pagar 200 mil por pregar ódio a essas pessoas. Mais do que isso, ele é réu por transfobia. E, óbvio, eu não posso ficar aqui também criticando o Nicolas, porque a gente tem que entender que ele é um menino conservador. Se eu tô afim de sair e dar pra 10 caras, eu faço isso. Esse país precisa de homens com testosterona! Ah, e não poderia faltar. Como um bom menino conservador, ele também é um cara com um nariz bem nervoso. Mas a gente sabe que isso aí é um tipo de rinite alérgica, que costuma atingir muitos conservadores. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje é o dia típico para voltar àquela frase da CPI da pandemia. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Eu não tinha usado essa frase nenhuma vez aqui na CPI, na CPMI do 8 de janeiro. Mas hoje eu estou usando. Vai vendo, Brasil. Eu tinha feito uma série de outras anotações e eu não vou usar. Eu vou apenas... Como um bom menino conservador, ele resolveu contar umas mentirinhas sobre o Pix. Mas coisinha pequena, assim. Nada que Deus fique chateado, porque a gente sabe que um bom cristão ele pode contar umas mentirinhas de vez em quando, mas só de vez em quando, que aí Deus não castiga. É necessário. É necessário. Aí a gente descobre, por exemplo, quem foi financiado pela turma do Tigrinho. Vai que o governo descobre os Pix que estão sendo feitos pelo Tigrinho. E como um bom menino cristão, o Nicolas, que já tinha mentido no vídeo do Pix, precisou fazer um outro vídeo sobre o INSS, agora contando uma série de mentiras. Mas aí eu pergunto pra vocês, quem que o Nicolas Ferreira está querendo defender e o que ele está querendo esconder? Pois bem, segundo a investigação da Polícia Federal, o escândalo do INSS começou em 2019. E 2019, por acaso, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ficou lá, 2019, 2020, 2021 e 2022. Durante esse período, o ministro do Trabalho e da Previdência do Bolsonaro não investigou o escândalo do INSS. Inclusive, o ministro da Justiça e da Segurança Pública também não investigou, né? Chegou a ser o Sérgio Moro durante o período. Mas o mais importante nessa história, o ministro do Bolsonaro, que deveria ter investigado, ele recebeu 60 mil reais de um dos envolvidos no escândalo, que segundo a Polícia Federal é um dos operadores do escândalo. E aí eu pergunto, por que um operador do escândalo, que deveria ser investigado pelo ministro do Bolsonaro, não foi investigado pelo ministro do Bolsonaro e ainda pagou 60 mil para ele? E um detalhe, existe um tal do careca do INSS. E adivinhe para quem esse careca do INSS, que é um dos operadores do esquema, segundo a Polícia Federal, doou dinheiro? Adivinhe, só tenta imaginar. Sim, ele doou o dinheiro pro Bolsonaro. Tá, mas que papo é esse de 90 bilhões que os bolsonaristas inventaram agora, que o Nicolas Ferreira falou no vídeo? Vamos lá, essa gente, eles precisam mentir o tempo inteiro. Eles vivem de mentiras, eles só conseguem sobreviver na base da mentira. Então a Daniela Lima, a jornalista da Globo, ela fez uma reportagem que ela falava que um determinado tipo de empréstimos consignados movimentou 90 bilhões no ano de 2023. Veja, não era uma matéria sobre corrupção de 90 bilhões. Era uma matéria sobre empréstimos consignados no valor de 90 bilhões. E algumas pessoas dentro desse universo de 90 bilhões reclamaram que o banco colocou o empréstimo na conta delas sem que elas solicitassem. Então o escândalo é referente a isso. É referente aos bancos colocando na conta das pessoas empréstimos que elas não solicitaram. E essa modalidade de empréstimo tem a ver com o INSS, porque é um empréstimo para pessoas que recebem o Bolsa Família. Inclusive, essa modalidade de empréstimo foi criada no governo Bolsonaro. Em 2022, perto das eleições, ele queria fazer um agrado para a população, criou essa modalidade e hoje algumas pessoas estão reclamando que não pediram o empréstimo e que os bancos colocaram diretamente na conta delas. O que isso tem a ver com o Lula? Nada. Só que algumas pessoas desonestas, e é engraçado porque essa gente depois se diz cristã. Eles depois vêm dizer que eles estão ali defendendo família, valores, princípios cristãos. Na hora de falar mentira, de ficar fazendo videozinho falso, eles deveriam se preocupar com isso. O que a Bíblia fala sobre a mentira? Eles estão fazendo uma mentira, falando uma mentira factual. 90 bilhões não se refere a escândalo de corrupção. 90 bilhões é o valor total movimentado por um determinado tipo de consignado. E algumas pessoas reclamaram com o banco. O Lula não tem absolutamente nada a ver com isso. Não existe nenhum tipo de investigação ou nenhum tipo de suspeita relacionada ao Lula ou ao governo. Então os bolsonaristas, eles misturam os assuntos. Por que eles precisam misturar os assuntos? Porque eles querem tirar a atenção do escândalo do INSS. Eles misturam tudo, porque se nós formos falar do escândalo do INSS, eles vão ter que explicar por que o ministro Bolsonaro recebeu 60 mil de um dos operadores do escândalo. E ele não investigou um dos operadores que ele deveria, como ministro, ter investigado. É isso que eles não querem que a gente saiba. E vocês sabem o que nós precisamos fazer para a gente não cair nessa rede de mentira deles? Vamos ajudar uns aos outros. Eles têm do lado de lá a grande mídia. Eles têm as big techs. Eles têm vários influenciadores. Então vamos fortalecer o nosso pessoal. Já pega esse vídeo aqui, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos pra cima desses caras. 2026 é logo ali.